Olá, amante do terror. Sim, eu sei que eu já gravei um vídeo sobre o catálogo de Mandela. Porém, naquele vídeo eu fiz um resumo de tudo, e para muitos pode ter ficado um pouco raso. Raso não, talvez sem muitos detalhes, que, diga-se de passagem, são tanto importantes para séries desse tipo. Então, eu venho aqui trazendo o Mandela Catalog novamente, porém agora não fazendo o resumo de tudo, e sim contando detalhadamente sobre cada evento que acontece aqui, de uma forma que não deixe pontas soltas, ou pelo menos não tantas. Ainda mais que saíram novos vídeos e novos volumes, então vai ser meio que uma recapitulação mais detalhada sobre, junto da continuação da história. O primeiro vídeo postado por Alex Kister é chamado de Overthrown. Esse vídeo mostra uma animação bíblica infantil que retrata a chegada de Gabriel na Terra, quando ele veio falar com a Virgem Maria sobre uma mensagem de Deus. Porém, este não parece ser o mesmo Gabriel das histórias. Ele parece diferente. Parece substituído. Então, ele se mostrou para Joseph e o chama de querido pastoreiro, dizendo para que ele acordasse. I will fool the shepherds. I will know their greatest fear. I will know your greatest fear. Wake up, Joseph. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake. Foi quando a figura apareceu para Noé, agora não se nomeando de Gabriel, mas sim se autoproclamando como seu verdadeiro salvador, o True Savior. Quando a sua verdadeira face se revela, nós vemos que se trata não de Gabriel, mas sim de um alternate, vulgo o possível primeiro alternate que já existiu na face do mundo do catálogo Mandela. Então, o vídeo corta para algumas mensagens que parecem ser ditas por pessoas diferentes. As primeiras parecem ser do próprio True Savior, e a segunda não se sabe de quem é, mas é a de alguém que parece estar preso de alguma forma em algum lugar. Você não pode ver. Eu os enganei. Mentes tão fracas. Eu estou preso por correntes em meus tornozelos, que ficam cada vez mais pesadas a cada passo. A quantidade infinita de areia será meu túmulo, e minha tolice será meu legado. Se há algum Deus, por favor, ajude-me. Por enquanto, esse vídeo vai ficar esquecido, mas trate de lembrar dele, pois ele vai ser bem importante para entender a história. Agora, partimos finalmente para o primeiro volume do catálogo Mandela. Ele começa falando sobre os tais alternates. Mas o que são eles? Alternates, ou como costumo chamar, substitutos, são organismos recentemente descobertos, mas que já foram considerados hostis pelo governo do Condado de Mandela e possivelmente outros governos espalhados pelo mundo. Como até então eles eram desconhecidos, o recomendado era ficar em casa o máximo de tempo que conseguir, com todas as portas e janelas fechadas, evitando o contato. Eles diziam que, para evitar que um substituto lhe fizesse mal, assim que visse uma pessoa idêntica a você ou com algum tipo de característica considerada anormal para um ser humano, corresse na outra direção o mais rápido possível, de preferência sem ser visto. Se por algum acaso algum entrasse na sua casa, a alternativa mais segura era se esconder e se manter em silêncio, pois os substitutos podem causar danos psicológicos extremos. Sem contar os danos físicos, a menos que você tenha alguma maneira eficaz de acabar com ele o mais rápido possível. Eles recomendam utilizar o princípio Think, o qual eu já havia traduzido anteriormente para pense. Procure as autoridades. Empate os movimentos dele. Note a classe do substituto. Se for possível, neutralize-o. Extermine sua própria vida. Não há lugar para nós dois no mundo. Entenda seu lugar na realidade. Em seguida, ele lista os tipos de substitutos que existem até então. O primeiro é o Doppelganger, um dos tipos mais traiçoeiros que existem, pois possuem a capacidade de imitar quase perfeitamente a aparência de uma outra pessoa. Tirando algumas diferenças mínimas, é quase impossível distinguir uma pessoa normal de um substituto Doppelganger. Nesse vídeo em específico, ele pula direto pro tipo 3, que não mostra o nome, mas é um substituto que possui uma clara diferença para o humano normal. Esse parece mais focado em intimidar através do medo do que ser realmente uma cópia. Mais pra frente nós vamos saber qual é esse, e também o resto dos tipos, mas por enquanto, vamos ficar assim. O próximo
corta para uma chamada de telefone entre duas vítimas, César Torres e Mark Radcliffe. Aparentemente, a mãe de César não estaria bem e ele estaria a caminho do hospital, mas pede a Mark para que vá à casa dele e ligue algumas câmeras de segurança que foram instaladas logo após eles serem roubados. Mark perguntou o motivo e César disse que a sua mãe teria gritado logo antes dele encontrá-la no chão, desmaiada. Ele acha que ela pode ter visto alguma coisa, mas não sabe o que. Mark então concorda e diz para ele que poderia ir até a casa dele, ligar as câmeras e sair de lá o mais rápido possível. César diz que está tudo bem, mas que queria que ele fizesse algo antes, ter uma visão clara do corredor dos fundos. E assim que diz isso, um glitch acontece no vídeo. E bem onde está a foto de César, aparece o rosto de um alternate, o que indica que quem está falando com Mark não é o seu amigo, e sim um substituto. Infelizmente, Mark não sabia disso até então. Ele foi até a casa e ligou as câmeras, a qual nós podemos ver as gravações delas. Um movimento foi captado pelos sensores às 3 da manhã, e um som alto foi ouvido às 5. Esse som alto foi o grito da mãe de César. Who are you? Get away from me! No! Que foi atacada pelo substituto, provavelmente do tipo 3. E sabe qual foi o pior de tudo? O alternate ainda estava na casa, e ele seguiu Mark até a casa dele, ficou batendo na porta, dizendo coisas como I have a present. I have a surprise. Essa situação durou por dias, não se sabe quantos, mas foi o suficiente para Mark tirar a sua própria vida por causa do substituto, dizendo: ninguém veio por mim. O próximo é um tipo de comunicado ultra secreto destinado a somente às autoridades, como a polícia, os bombeiros e os médicos, todos das emergências do 911. De início, tudo está normal. O comunicado diz o que deve ser feito nos 3 possíveis cenários, quando alguém chama por uma das 3 emergências. Porém, existe um 4º cenário, quando alguém liga para relatar o encontro com algum substituto. O comunicado diz, com todas as palavras, que, caso alguém ligue reportando o encontro com algum alternate, para não mandar ajuda de jeito ou maneira. Você deve apenas enrolar ela, dizendo que a ajuda já está a caminho. Uma grande mentira, obviamente. E só deve dar a chamada como encerrada quando a pessoa na linha parar de responder às suas perguntas. Ou seja, quando ela morrer ou desistir. O comunicado diz para não falar demais. Caso contrário, você poderia revelar que está com medo, o que não seria nada bom. E o motivo pelo qual a pessoa não receberia ajuda caso se encontrasse com o substituto? A resposta é simples: nada vale o risco. Nothing is worth the risk, nothing is worth the risk, nothing is worth the risk. E o último vídeo do volume 1 mostra um alerta de intruso. Mas antes disso, ele é apresentado como um tipo de avaliação de estresse infantil, onde ele pede para que você grave a reação da criança para alguns áudios aleatórios. Porém, completamente do nada, ele muda para algum tipo de comunicação feita por uma criança através de um texto na tela e de desenhos que ela fez sobre um homem misterioso, o intruso. O nome desse garoto é Mark. Até então, não se sabe se é o mesmo Mark que se matou no encontro com o substituto ou se isso é uma mera coincidência. Mas vamos continuar. O primeiro desenho se chama A Noite Assustadora. Ele diz que, certa noite, o pai dele esqueceu de verificar debaixo da cama dele. Então, ele decidiu ir até o quarto da mãe dele. Só que o problema é que algumas coisas assustadoras o impediam de certa forma, que era uma batida estranha na porta e a parte que dava mais medo, a parte escura da escadaria. Quando ele estava quase chegando perto do quarto da mãe dele, ele disse que viu um homem no canto e o desenhou desse jeito. Na segunda sessão, agora não tocam mais áudios, e sim mostram imagens aleatórias. Elas são, respectivamente, um gato, uma família, um balão, um quarto escuro e, por fim, uma versão realista daquele tal homem que Mark viu. O intruso é como ele é chamado, uma figura em um moletom que pode invadir a casa de qualquer um a qualquer momento. E com isso,
Marcamos o fim do volume 1.